Olá, sou Natália Coura, sócia responsável pela área comercial. Estou aqui com os demais sócios da Sparta, o CEO Ulisses Neme, os gestores de renda fixa Arthur Neme e Felipe Vidal e Mayara Rani, também responsável pela relação com os investidores da Sparta. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado de agosto. Então, nós tivemos ali um quarto mês consecutivo de fortes resultados. Isso foi muito por uma questão de fechamento de spreads de crédito, o que já estava acontecendo ali desde meados de abril, e isso por uma questão de oferta e demanda mais equacionada, né? Assim também como uma maior confiança dos investidores frente a um resultado que saiu aí das companhias em que mostrou que elas estão com um perfil mais saudável do que se esperava, né? Um outro ponto até também que o Banco Central ele normatizou a sua entrada no mercado secundário, caso seja necessário, então sendo aí também um regulador de segunda instância. A gente teve uma recuperação bem interessante com relação ao impacto aí que a gente teve com a crise do Covid-19. Então, como exemplos, a gente já teve uma recuperação de 70% do que a gente teve de impacto para o Sparta Top, de 96% para o Sparta Max e de 60% para a nossa família previdenciária. E isso frente a uma recuperação de somente 45% do movimento. Então, até queria já pegar esse gancho e fazer a primeira pergunta, de entender como que foi possível a gente ter essa recuperação maior frente à recuperação do movimento, né? E se vocês pudessem citar também quais foram as principais ações que a gestão da Sparta tomou para a gente conseguir ter esse excelente resultado. Bom, vou começar aqui. Essa resposta, na verdade, ela começa no ano passado, né, onde a gente tomou uma postura bastante conservadora, justamente por entender que os spreads de crédito eles estavam bastante comprimidos, e com isso a gente reduziu a duration e elevou o nível de caixa do fundo. E a gente entrou nessa crise do Covid-19 com o caixa mais elevado, com a duration curta, e a gente aproveitou esse caixa, claro, não só para pagar os resgates, mas também para fazer boas aquisições no mercado secundário, né? Principalmente de papéis que a gente já tinha aprovado, mas que a gente ainda não tinha em carteira, por entender que o nível de spread praticado antes da crise era muito baixo. E um outro destaque aqui é que a gente também entrou na crise com uma carteira mais concentrada do que saiu, né? Então a gente trabalhou bem a carteira, conseguiu pulverizar ainda mais a nossa carteira. A gente tinha a maior posição em março era em torno de 4%, a gente saiu da crise com uma carteira com a maior posição em torno de 2, mais pulverizada, portanto, e com uma duration um pouco mais longa para aproveitar esse movimento de fechamento, né? Lembrando que quanto maior a duration, maior o fechamento de spread se traduz em resultado positivo na cota. Perfeito, é inverso, né? E eu até me recordo que vocês tinham comentado ali em abril, mais ou menos, que alguns títulos que já eram aprovados em comitê, alguns emissores que já eram aprovados em comitê e a gente não tinha em carteira por conta de não ter um prêmio atrativo na hora ali da emissão, vocês conseguiram aproveitar essas taxas mais abertas, né? Ou seja, esses prêmios mais elevados e conseguiram colocar para dentro das nossas carteiras. Assim. Até um exemplo foi a Algar Telecom, que eu lembro que vocês compraram ali a CDI mais 4,3 e chegou a abrir a CDI mais 4,31, então assim, vocês acho que acertaram na mosca esse título e agora Não já só tem... esse. E Não não só só esse, esse. né? Mas vários títulos Fleury, Sabesp, Localiza, Multiplan, etc. Então são vários títulos de primeiríssima linha aí que eventualmente a gente já tinha posições menores e que realmente conseguiu alongar bem e aumentar as posições. Então, tipicamente um gestor, ele às vezes ele vende as coisas mais líquidas, né? A gente na verdade fez o movimento oposto, a gente pegou os títulos de mais qualidade que a gente viu no mercado, fez muita troca de posição, como o Felipe falou. Acho que isso foi bem acertado. Perfeito. E para isso foi necessário ter o caixa adequado também, né? Isso a gente tem batido bastante na tecla. O fato da gente ter entrado com o caixa elevado e o tempo todo estar sempre com uma liquidez boa ali, positiva, né, em relação até aos resgates já agendados, né, com o fundo AD30, a gente consegue trabalhar bem esse prazo e conseguiu estar sempre buscando oportunidade, né, e não
afogado na falta de caixa, enfim, tendo que vender as pressas para pagar resgate. Mas o tempo todo eu estava buscando oportunidade. E acho que isso ajudou a gente a acertar o momento de alongar o duration, o momento de aumentar essas posições. Tudo mais. E eu, inclusive, atribuo também, assim, o fato da gente ter hoje também um caixa mais elevado e ter conforto em ficar com um caixa mais elevado também, vem justamente da gente ter mudado a estrutura de cobrança de taxa dos fundos, na qual a gente cobra uma taxa de administração bem menor sobre a parcela que fica em caixa, né? Então, a gente cobra a taxa de administração normal sobre a parcela alocada em crédito privado e a parcela de caixa a gente cobra uma taxa de administração bem menor, né? Isso faz com que a gente de fato consiga ficar mais líquido sem onerar o investidor, e daí quando vem qualquer tipo de chacoalhão, a gente está muito mais preparado para aproveitar essas oportunidades do que os outros tipos de estrutura, né? Ótimo. E, bom, e esse resultado vindo, né, boa parte ali desse fechamento de spreads, até quando que vocês acreditam que essa correção ela vai acontecer no mercado secundário, né? O que vocês acham que seria o nível de taxas, assim? Vai atingir algo do que a gente viu no pré-crise ou qual que vai ser um novo nível? O spread médio da nossa carteira, no auge da crise, ele chegou em torno de 3,60 e hoje ele está em torno de 2,60. A gente acredita que um nível saudável aí para manutenção desse spread de tipo zero seja em torno de 2. Então, a gente acredita que ainda tem um pouco para fechar. No pré-crise, ela estava em torno de 1,30 e então a gente acredita que não vai atingir o mesmo patamar que estava antes. Mas se esse CDI mais 2 se concretizar, né, de 2% de spread, isso implica que o fundo ele vai ter um rendimento esse ano ainda superior ao CDI. Tá? Ou seja, mesmo não atingindo o nível de spread do pré-crise. Perfeito. E até quando você fala ali de nossa carteira chegou a 3,6, lembrando que é CDI mais 3,6, esperado CDI mais 2%, enfim, só para... Quando ele fala que vai atingir o CDI, vai recuperar 100% da underperformance em relação ao CDI do fundo, né? Eu acho que é também importante destacar, né, que o Felipe comentou dessa recuperação, né, que ela é expressiva, né, e mesmo sem a gente voltar para os mesmos níveis de spread de crédito que a gente tinha antes, né, então isso significa que não só a gente vai recuperar todo o resultado, mas a gente dali para frente ainda vai ter uma carteira bastante saudável e com um nível de spread ainda bastante atrativo, né, então acho que fica bastante evidente que a gente conseguiu agregar valor com esses movimentos todos que tiveram no mercado. E só para fechar essa parte do secundário, vocês ainda acham que tem algum ativo ou tipo de rating, por exemplo, que ainda não foi precificado? Onde que está mais a oportunidade? Onde há mais oportunidade e onde esse preço já está mais equilibrado? A gente, desde que entrou na crise, fez um esforço para que 100% dos ativos da nossa carteira refletissem a realidade do mercado, né? E a gente foi até bastante assertivo nisso. No caso dos FDICs, eles demoraram um pouquinho a mais para ser reprecificados e agora eles demoraram um pouquinho a mais também para o outro lado, né? Então, a gente enxerga isso como um potencial upside ainda, que boa parte deles ainda não foi reprecificado positivamente na cota, né? Então, o mercado está operando em níveis de spread inferiores ao nível de marcação da carteira. E a gente está fazendo esforço para que esse resultado seja reconhecido. Tá ótimo. Legal. Eu queria puxar um segundo bloco aqui de perguntas, e agora falando sobre o mercado primário. A gente entende que tinha algumas emissões, né, que nós estávamos esperando para julho. Na verdade, elas começaram a acontecer em meados de agosto. E queria que vocês destacassem aí algumas ofertas que a gente teve nesse mês com relação à taxa, com relação a volume. Vocês têm esses números para passar para a gente? Nesse mês, a gente analisou... Se não me engano, foram 8 ofertas e alocou um montante somando os fundos
de 35 milhões. Essas ofertas somaram 6 bi, mas boa parte delas, um volume expressivo delas não veio ao mercado, né? Veio em torno de 20%, e o restante acabou ficando com os bancos. Acho que é interessante isso porque a gente está comprando os ativos no mesmo preço que os bancos estão comprando e encarteirando no balanço deles, né? Isso dá uma certa segurança. E o spread médio da alocação foi em torno de 3%, que é acima do spread médio da carteira, né? Então, a gente tá mantendo o carrego mesmo tendo um fechamento. A gente está tendo uma manutenção do carrego e tentando melhorar ele com alocações primárias. Acho que uma diferença é que até julho a CVM ela tinha liberado uma das regras da oferta da CVM 476, que é a que restringe a negociação de ativos nos primeiros 90 dias depois de uma oferta primária, né? Agora, em agosto, voltou a prevalecer essa regra. Então, os ativos que foram emitidos, né, o primário das ofertas agora de agosto, eles só vão poder ser negociados em novembro. Então, em novembro, a gente espera que esses ativos venham a proporcionar ali algum ganho, que foram emitidos em taxas, ali, em spreads bons, né? Então, melhores que o mercado secundário. Isso. E legal, obrigada. E o maior motivo para essas empresas hoje buscarem financiamento via o mercado de capitais é para rolamento de dívida ou, né, como a gente vinha vendo nas últimas emissões, ou já é para diferentes tipos de objetivos? A maioria é rolagem de dívida e reforço de liquidez, né? Enfim, para uso geral, capital de giro, pode ser para uma aquisição, pode ser para investimentos. Acho que tem um pouco de tudo, sim. Legal. E aí a gente sempre tenta passar para o nosso investidor, para os distribuidores dos nossos produtos, etc., que a Sparta ela tem um caráter muito conservador, né, na hora de analisar o emissor, a emissão, os critérios de crédito que nós utilizamos. E aí eu queria saber se tem algo hoje relevante para destacar que mudou na nossa análise nesse período pelo que nós estamos passando, há algo diferente que nós adicionamos nessa análise? Não, a gente sempre fez uma análise. O crédito tem uma característica diferente do mercado de equities, né, de ações, onde no mercado de ações você tem upsides e downsides em função da performance da empresa, né? No caso do crédito é diferente, né? A gente tem uma remuneração já pré-estabelecida, que ela, se tudo correr bem, é aquilo e acabou. E eventualmente, se tiver uma surpresa e essa surpresa for muito grande, eventualmente pode até ser grande a ponto da gente comprometer o principal do capital, né? Ou seja, ter alguma inadimplência. Então, a gente sempre analisou o crédito pensando sempre no cenário de estresse daquela empresa, né? O que a empresa vai fazer no cenário de crise, né? Ela tem ativos para se desfazer, os acionistas são capitalizados, a estrutura de capital está adequada, mesmo considerando os ciclos econômicos, né? Até no começo desse ano, estava se imaginando que a economia brasileira ia acelerar. A gente nunca leva isso em conta na análise. A gente já olha assim, não, mas se a crise vier agora, esse cara sobrevive, né? Então a gente já fazia uma análise dessa, a gente esperava o melhor e se preparava para o pior. Claro que acho que essa crise foi bastante diferente das recessões usuais, né? Porque ela afetou de forma muito diferente setores da economia que antes eram afetados de uma forma semelhante, né? Por exemplo, uma rede de lojas de varejo, ela fechou 100% das lojas dela, né? O turismo está até hoje praticamente inexistente. Viagens aéreas também. Então, teve algumas diferenças na forma como alguns setores foram afetados. A gente tipicamente não gosta de estar nesses setores que são mais cíclicos, naturalmente. A gente também não gosta de estar em setores
que são dependentes de demanda ou que são muito atrelados a serviços, né? A gente gosta de setores regulados, setores essenciais da economia, como saneamento, energia elétrica, até Que concessões rodoviárias. apresentam uma previsibilidade maior, né, no caso. Tem uma previsibilidade maior, que a concorrência é menor, né? O mercado regulado, ele é um monopólio ali, então a gente procura priorizar isso, ou se não priorizar os líderes, né, do setor. Então, tipicamente numa crise é onde o líder ele cresce em relação aos demais, né? Ele ganha market share, e acho que isso aconteceu nessa crise de uma forma bastante intensa, inclusive. Eu acho que assim a gente não mudou nossa análise de crédito, e acho que essa crise reforçou que acho que a forma como a gente analisa é uma forma bastante prudente assim para a gestão de crédito. Sem dúvidas. Bom, finalizando, acho que a gente quis passar primeiro, né, por pincelar aí sobre o que a gente tem visto de mercado primário, mercado secundário. E aí eu queria puxar um ponto que tem sido muito comentado, né? É comentado muito com a gente do comercial em reunião, é comentado no mercado, etc., que é em relação a Selic está ali em 2%, né? E que isso acabou deixando a renda fixa menos atrativa. Mas a gente sabe também que esse ambiente ele trouxe mais oportunidades para o crédito privado. Na verdade, são oportunidades que a gente nunca viu nos 10 anos de gestão, né, dessa classe de ativos. E aí eu queria que vocês destacassem, né, do porquê dessa oportunidade nessa classe agora, mesmo com a Selic em patamares tão baixos. Acho que o que é interessante para o investidor olhar não é somente o nível nominal, né? A gente tinha uma Selic de 2 dígitos, mas também tinha uma inflação de 2 dígitos. Então, o poder de compra dele estava se corroendo numa taxa de 10% ao ano. Agora a gente tem uma Selic que está em 2%, só que com uma inflação nesse momento bem baixa, né? E, por outro lado, os spreads de crédito eles estão maiores do que o próprio CDI. Estavam bem maiores em março e abril e continuam maiores agora. Então, o retorno nominal ele está baixo, mas o retorno real acima, que é o retorno acima da inflação, né, ele continua bastante interessante. Eu acho que esse ponto é bem importante, né? Na verdade, nunca teve tão bom investir em títulos de crédito privado, né? Na verdade, né? Porque você tem justamente um nível de risco mais baixo, você tem um spread de crédito maior, então realmente é um momento que fica bastante atrativo, né? Esse ponto do que o Felipe falou também é bastante relevante, né? Que é a questão do retorno real, então não adianta nada. Eu costumo até brincar que quem quer juro alto com inflação alta, então vai para a Argentina, você vai ganhar 50% ao ano, mas tem inflação de 50% também, então não adianta muito. É realmente interessante. E outra questão também que começa a ficar cada vez mais em evidência, né, é a questão dos outros indexadores que não o próprio CDI, né? Então a gente começa a ver cada vez mais que passa a ser interessante você ter pré-fixados na carteira, ter indexados à inflação, que eventualmente vão te dar uma proteção, vão te dar retornos maiores, né? Então, acho uma falácia quando direcionam perguntas, por exemplo, os investidores falando, e agora que a Selic está 2%, né? Na verdade, se você quiser aplicar 6% ao ano com o título do Tesouro, para 2026, por exemplo, você está lá de Tesouro Direto, 6,5% ao ano. Então, assim, você tem retornos atrativos. Os nossos fundos mesmo, que a gente está comentando aqui, né, uma expectativa de CDI mais 2,5% para os próximos 12 meses, seria alguma coisa próxima aí de 5% também, com nível de risco daí bastante baixo também. Então, assim, tem alternativas bem interessantes, então não necessariamente renda fixa significa essa Selic de 2%, né? Na verdade, os 2% é o retorno pós-fixado ali da LFT especificamente, mas tem alternativas bem interessantes, né? E tipicamente quando a gente vê um mercado, né, na verdade um país passar por uma queda estrutural de taxa de juros, né, isso é interessante porque acaba florescendo justamente os mercados de capitais, né? Então a gente vê a quantidade de alternativas que tem hoje em dia para se investir e realmente ganhar muito mais dinheiro do que a taxa livre de risco, que seria ali o CDI, né? Então, antigamente a gente via que o investidor ele estava um pouco mal acostumado e viciado ali no CDI, então, ele se contentava com uma taxa livre de risco, né, que é uma coisa pitoresca. E hoje em dia, na verdade, tem alternativas que vão buscar bem mais retorno, né? E com isso, talvez,
também tem assim, começa a incentivar que o investidor passe aí por uma certa mudança de comportamento em relação às suas carteiras, né? Então, tolere um pouquinho mais de volatilidade, mas se o investidor entender que a volatilidade na renda fixa, ainda mais considerando que ela converge no vencimento, ou seja, você não tem perdas definitivas a menos que você tenha uma inadimplência, por exemplo, no crédito privado, etc. Então, você de fato consegue entender que essa volatilidade ela não é o fim do mundo. Talvez, se o investidor entender um pouquinho mais isso, ele vai conseguir dormir melhor, entender que eventualmente daí surgem de fato oportunidades e que com essa volatilidade também vai permitir que o investidor vá ganhar mais, né? Então, é o caso justamente que a gente passou aqui nos nossos fundos nos meses ali de março e de abril. Então, a gente teve uma volatilidade nesse mercado, mas que nem a Natália destacou, o mercado voltou metade, mais ou menos, voltou 45% o spread de crédito, e a gente já ganhou 70%, porque a gente conseguiu capturar ali, aproveitar essas oportunidades que surgiram. Então, acho que é interessante a gente ver esse Selic a 2% de uma forma um pouco diferente, né? É isso. Legal. E aí, nesse cenário, né, que a gente tem comentado, que os prêmios estão super elevados, estão super interessantes, como é que fica, né, a saúde financeira das empresas? O risco aumentou, não aumentou? Porque a gente sempre falou, né, olha, cuidado que taxa elevada pode ser sinônimo também de risco maior, né? O que vocês têm para falar para os investidores em relação a isso? Eu acho que logo no início da pandemia a incerteza aumentou muito, né? É algo que não acontecia há muitos anos, que poucas pessoas vivas já tinham vivenciado e que a gente ainda não sabe até hoje, já passaram 6 meses, né, do início da declaração de pandemia global, né? E a gente ainda não sabe quando termina, né? Acho que lá em março, quem pensou que ia ficar 6 meses trabalhando de casa, achou que ia surtar se fosse acontecer, e acho que aconteceu e está todo mundo tranquilo em casa. E pode durar ainda bastante tempo, ninguém sabe. Acho que a incerteza está elevada, mas ao mesmo tempo acho que é importante destacar a capacidade de adaptação das pessoas, da economia, das empresas também, né? A empresa está com a loja fechada, desenvolveu uma forma de vender com a loja fechada ali, com e-commerce, com Facebook, enfim, foi vender em outros lugares. Acho que é importante destacar também que a gente enxerga o mercado, dá para traçar 2 eixos, né? O eixo de retornos e o eixo de riscos, né? Isso vai dar, quando você cruza os 2 eixos, dá 4 quadrantes, né? Então, o mercado ele oscila entre os 4 quadrantes. Tem momentos que o retorno está bom e o risco tá baixo, né? Como a gente acha que é o atual. Tem momentos que o mercado está com retorno baixo com risco alto, né? São momentos que você deve fugir daquele mercado, né? E tem os momentos que o retorno é alto com risco alto ou o retorno baixo com risco baixo também. Então, a gente acredita que nesse momento o mercado de crédito privado está com retorno alto, né, acima da média histórica, e com risco baixo. Então, a gente acha que é uma boa oportunidade de investir. Não. Muito bem. Você quer adicionar alguma coisa, Ulisses? Não. Não? Não. E aí eu queria perguntar, vocês comentaram, né, sobre a questão da volatilidade dos produtos serem também uma boa oportunidade para os investidores, mas qual é o nível de volatilidade que os nossos investidores podem esperar, né, para os nossos produtos? Qual é o range aí de rentabilidade que eles podem aguardar em momentos normais da economia? Olha, eu acho que assim, a gente estava mal acostumado, né? Vinha até até o meio de 2019, né? O Sparta Top, por exemplo, ele era um fundo que tinha retornos ali mensais que tipicamente estavam na faixa entre 95% do CDI e 115% do CDI. Então, assim, quanto ele oscilava mês a mês, era realmente muito pouco. Tanto que a gente tinha acumulado ali em 7 anos seguidos de histórico até o meio do ano passado, a gente tinha acostumado, se não me engano, eram 4 meses abaixo do CDI. Então, assim, realmente bastante consistente, bem reloginho, né? O que a gente tem visto é que esse paradigma mudou um pouco, né? Pode ser que tenha um pouco mais de oscilação, e também o fato do CDI estar muito mais baixo faz com que as oscilações, ainda mais se a gente olhar em percentual do CDI,
deixe de fazer um pouco de sentido, né? Então, acho que já fica a sugestão, esqueça um percentual do CDI, talvez para sempre. Mas quando a gente olha em retornos abaixo de zero ou acima de zero, né? Então, a gente começa a olhar hoje, o CDI está na casa de 0,20 ao mês, alguma coisa assim, então um pouquinho abaixo disso. A gente está falando de oscilações nessa ordem de grandeza, provavelmente, né? De 0,20 para cima, 0,20 para baixo e tal. Isso num cenário mais estável. A gente vê que os últimos 2, 3 meses, né? A gente teve retorno até acima de 1%, né? Que são, acho que, atípicos. Então, assim, a gente não espera, de fato, que se repitam nesse cenário, nos próximos meses, retornos acima de 1%. Então, são retornos um pouco menores. Infelizmente, né? São retornos um pouco menores, mas ainda assim, provavelmente, substancialmente acima do que seria equivalente aí ao CDI, né? Porque a gente ainda tem uma perspectiva de recuperação, né? Então, assim, acho que se a gente considerar o mês de março, ali, que foi um mês mais dramático, né? A gente teve retorno na casa de 3% negativo, alguma coisa assim. Foi um mês completamente atípico. Sinceramente, eu não vejo nem espaço para acontecer um tipo de movimento desse novamente, até porque hoje, assim, num cenário absolutamente extremo, que a gente não está nem vendo como poderia acontecer, mas eventualmente o Banco Central poderia atuar, né? Hoje já tem as ferramentas para poder fazer isso. Então, prover uma liquidez diferenciada para tornar o mercado funcional. Então, para ele não se tornar disfuncional nesses cenários de extremos, né? Então, acho que isso, assim, de certa forma, é um amadurecimento para o mercado. Então, acho que a gente falar aí de oscilações, seja positivas, negativas ali na ordem de 20, 30 bases, né? 0,20, 0,30 ao mês, acho que é bem mais razoável do que a gente está falando de oscilações de 1%, 2%, 3%. Legal. E aí eu queria puxar um último tópico. Eu sei que a gente não gosta de ficar carteando as nossas expectativas, enfim, mas em relação à perspectiva para juros e inflação, né? Não tanto de os juros vai acabar o ano em tanto, a inflação vai para tanto, mas se acontecer algo, como é que afeta os nossos produtos? Como é que os nossos produtos podem ser prejudicados ou não com aumento de inflação, ou independente aí de para onde eles forem? Então, os nossos fundos, eles são pós-fixados, né? O pós-fixado, ele sempre ganha a Selic do momento, né? O CDI do momento, mais o spread de crédito, e aí pode ter uma variação de marcação a mercado, né? Já, por exemplo, outros títulos, aí um título pré-fixado, por exemplo, se a Selic for subir, ou até a inflação, dependendo de quanto isso surpreender as expectativas dos investidores, isso pode acontecer, pode fazer com que o preço desse título caia, enquanto que o preço dos títulos pós-fixados dificilmente tenha o mesmo tipo de comportamento, né? Então, a gente não espera nenhum tipo de movimento adverso nesse sentido. Agora, a gente acha que pode acontecer isso sim. Hoje, tem a grande discussão assim no Brasil é a questão dos gastos do governo, né? A questão fiscal. E se o governo esse ano está gastando muito mais do que ele arrecada, é um ano extraordinário, um ano de pandemia. Mas será que ano que vem ele vai continuar fazendo isso ou não? Eu acho que essa está sendo a discussão nesse momento. E se ele for continuar recorrentemente gastando muito, e a gente tem um governo populista, né, que vai buscar uma reeleição daqui a 2 anos, se isso for acontecer, de fato é bastante provável, possível, não sei, que a inflação suba acima do que os investidores esperam hoje e que a taxa de juros teria que subir também. O interessante é que nesse cenário, assim, né, isso eu acho que é uma das vantagens das posições pós-fixadas dentro da carteira do investidor é justamente essa, né, que se você vier ter uma surpresa de inflação, né, e assim, vejo o risco tá no jornal todos os dias, né, tem a questão fiscal, tem a questão de se de fato a gente tiver uma recuperação mais forte da economia, eventualmente você começa a ter gargalos, gera pressão inflacionária, etc. Então, se efetivamente a gente começa a ter uma inflação mais alta, o Banco Central eventualmente vai ter que subir sim, os juros para segurar um pouco dessa inflação, né, basicamente para ter um movimento ordenado na economia, né, e isso deve fazer com que os fundos pós-fixados
tenham retornos maiores, enquanto que, eventualmente, outros tipos de investimentos, ativos de risco de maneira geral, mesmo os pré-fixados, indexados à inflação, eventualmente eles tenham ali um desempenho pior ou eventualmente até negativo, e então acaba tendo um papel positivo, né? Então, acho que isso é interessante também para destacar quando a gente fala da carteira do investidor como um todo, né? A renda fixa, obviamente, é a base de qualquer carteira de investimento, e você tem cada parcela ali, parcela pós-fixada, por exemplo, dá mais estabilidade, ajuda nos fluxos e ajuda principalmente nessa questão de você pode aproveitar oportunidades, por exemplo, num crédito, tal, não precisa ser necessariamente a parcela de liquidez. Eventualmente você pode abrir mão de prazo, por exemplo, pode ter uma parcela pré-fixada, indexada à inflação, etc. Né? Você tem a parte de risco, etc. Mais para renda variável, imobiliária, etc. Né? Então, assim, você tem cada parcela tem sua função dentro da alocação do portfólio, né? Então, o pós-fixado, né? De novo, a gente volta aqui no tema do Selic 2, né? Pô, parece que é ruim hoje, né? Mas a gente vê que tem investimentos pós-fixados com perspectiva de retorno bem melhor e, eventualmente, a depender do que acontece para frente aí no nosso cenário macroeconômico, pode ser que o pós-fixado ajude bastante a estabilizar e a proteger e, eventualmente, até trazer retornos interessantes para a carteira do investidor, né? Então, sempre uma alocação que vai fazer parte da carteira de qualquer investidor, carteira equilibrada de qualquer investidor. Legal, gente. Obrigada. A gente tem percebido, acho que até tanto pelo que sai muito em mídia, ou então até acho que na interação aqui que o comercial tem com parceiros e investidores, é que os investidores ainda estão um pouco em dúvida com relação à classe de crédito privado, seja por conta do movimento recente que a gente teve, era uma classe que nunca teve essa volatilidade que a gente acabou de comentar e teve, seja por conta também de uma taxa de juros muito baixa agora, né, que é o que vocês acabaram de comentar. E por conta disso a gente vê essa grande dúvida às vezes, ou até mesmo para entender o que a gente quer passar de oportunidade sobre essa classe. Eu queria que vocês dessem uma mensagem final sobre essa categoria de crédito privado, então tanto em termos de oportunidade que o investidor pode esperar, quanto com relação à importância dentro da carteira do investidor. O Ulisses acabou de citar aí algumas questões, mas acho que os gestores podem falar um pouco dessa questão da oportunidade, se o Ulisses quiser depois fechar com relação à importância dentro da carteira do investidor, acho que pode fechar bem esse nosso bate-papo hoje. Então, em termos... Oi, desculpa, pode falar. Em termos de oportunidades, a gente, desde o início do fundo, em 2012, a gente nunca viu um spread de crédito tão elevado como tem acontecido esse ano. O risco das empresas está controlado. As divulgações de resultados que tiveram do período da pandemia, elas excederam as expectativas do mercado, então elas estão melhores do que o mercado esperava que acontecesse. Em termos de portfólio, a gente entende que um governo que gasta bastante, ele acaba gerando inflação, isso pode vir a levar uma alta na taxa de juros. Então, como o Ulisses falou, é sempre interessante ter uma parcela dos seus investimentos em ativos pós-fixados para defender a sua carteira no momento de alta de juros, né? Quando você tem uma alta de juros, via de regra a bolsa cai, via de regra os ativos pré-fixados caem, via de regra os ativos atrelados à inflação, eles também caem. Então, você ter uma parcela do seu investimento em ativos pós-fixados ajuda a defender bem essa carteira. Quer complementar alguma coisa, Arthur? Não, eu queria comentar que nessa crise, mesmo o fundo tendo só ativos pós-fixados, ele teve essa drawdown forte, né, como a Natália comentou, que acho que isso foi muito relacionado a uma restrição de liquidez, né? E o risco de liquidez ele é intrínseco aos ativos de crédito, né? E hoje a gente, assim, acho que já passou a maior surpresa, né, de todo mundo, então acho que dificilmente acontecerá de novo e, além disso, a gente ainda tem um Banco Central preparado para atuar caso
um novo problema de liquidez assim, relevante, como foi, possa vir a acontecer, eu acho que ele está preparado para atuar de forma que não aconteça. Então, hoje a gente não trabalha com nenhum cenário em que isso aconteça novamente no curto nem no médio prazo. É basicamente isso que eles falaram mesmo, e acho que nunca teve tão bom para investir em crédito privado, e nunca o crédito privado se diferenciou tanto em relação a outros tipos de investimento pós-fixados. Então realmente é uma oportunidade. A questão que a gente tem batido na tecla aqui já há 4 meses é justamente que assim, aproveitem, porque é um retorno realmente atípico, né? Uma oportunidade singular que a gente está passando agora, mas assim, mesmo num horizonte de médio prazo, de longo prazo, a gente tem perspectivas excelentes justamente por causa desse amadurecimento do mercado. Então, a mensagem é essa. Bom, muito bem. Eu até ia fazer um resumo, mas acho que essa última pergunta englobou um pouco do que a gente comentou aqui, então, seja de oportunidade, seja também do que deve ser esperado dentro da carteira do investidor, essa parcela de crédito privado. E, bom, queria só lembrar que a Sparta, além desses vídeos que nós temos feito uma vez por mês, a gente também tem uma página no LinkedIn, onde a gente coloca bastante informação, e tem também um Instagram para quem quiser acompanhar, além, obviamente, também dos nossos relatórios mensais, em que a gente coloca toda a questão do porquê daquela performance no mês, e o que aconteceu, o que a gente espera para frente. Então, a gente tentando passar o máximo de informação possível para que vocês entendam um pouco mais desse universo de crédito privado e dos fundos da Sparta. Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais? Acho que é isso. É isso? Muito obrigada, pessoal. Até Obrigado, o próximo. até mais. Obrigada a todos.